Oi pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta com os vídeos do canal, né? Já estou recuperado, vamos aí seguir e vamos lá. Bom, então a gente vai estar fazendo aí uma sequência de vídeos, né, referente à parte de soldagem, né, que foi o vencedor da enquete, né, na semana passada. Então a gente vai estar fazendo aí 5 vídeos aí na sequência e a gente vai estar iniciando por esse, né, que é bem básico, né, mas gera muita dúvida, que é referente a chanfros, né, referente à soldagem, né, e nesse caso aqui especificamente topo, né, a famosa solda de topo, né, ou seja, está levando em consideração duas peças aí lado a lado. E o que gera muita dúvida nos alunos é referente ao posicionamento, né, então isso é bem interessante, né. Exemplo, aqui a gente tem uma solda, né, que é chamada normalmente solda paralela, né, ou bordem I, né, e o que acontece? Deixa eu dar um foco aqui. Aqui a gente tem a representação no que diz respeito ao tipo do chanfro, né, do chanfro lá da execução da solda, nesse caso é indicando essa execução em paralelo, que não tem as dimensões, é só representativo para o chanfro. E o que acontece? Quando você tem essa referência, né, você tem a indicação do tipo de solda abaixo da linha de referência, né, significa que ele vai ficar oposto, né, inverso ao lado de execução. Só que no caso da solda paralela, né, você não tem esse problema porque ela tem uma execução, né, normalmente transversal, né? Agora, às vezes, ocorre do seguinte, né, de você ter uma solda paralela, né, em uma determinada continuidade da peça, né, ou seja, até um determinado ponto, e chegando a determinado ponto, você tem lá um outro tipo de junta, né, às vezes acontece de ter isso, né, então você vai ter solda executada de um lado, né, e do outro, né, então é importante ficar atento com essa representação. Nesse caso aqui, quando aparece só esse símbolo, significa que ele vai ser paralelo, né, entre as faces, obviamente, mas ele vai ser transversal no que diz respeito à execução, né? Então, o paralelo entre as juntas, né, o paralelo entre as juntas vai ser a abertura que vai ter entre elas, né, tomando como referência aí o projeto. Nesse caso aqui a gente não está indicando dimensão, é só essa referência da junta, né? Então essa daí é muito comum, né, ter essa dúvida. Exemplo, se eu vou fazer a representação dela, né, já que ela vai ser desse jeito, eu coloco essa representação aqui embaixo ou coloco ela, né, em cima, né, em cima da linha de referência, né, coloco embaixo e em cima. Só que na prática não vai ter diferença no que diz respeito à execução, né, mas normalmente se faz a referência para baixo, né? Se faz a referência para baixo, então garantindo aí o posicionamento dela, né? Como eu falei, obviamente se você virar a peça ou realizar algum movimento não vai ter interferência, desde que respeite obviamente as dimensões, né? Como a gente já mostrou em outros vídeos, né? Questões de dimensões. Bom, aqui, né, a gente tem uma das soldas mais comuns, né? Um das juntas mais comuns, que é a do tipo V, né? E aí dá para observar bem aquela questão que eu tinha comentado anteriormente, né? A questão de estar o elemento sendo representado aqui abaixo da linha de referência e o posicionamento dele espelhado, né? Então o posicionamento dele vem espelhado. Exemplo, se aparecesse aqui um duplo V, né? Ou no caso uma representação acima da linha de referência e abaixo da linha de referência, você tem que ficar atento com as dimensões que vai estar aparecendo, né? Para que a junta, né? A junta ela vai ficar com esse sentido, né? Ela vai ficar dessa forma aqui, né? Então é importante ficar atento ali com as dimensões que o elemento vai ter, né? Que o elemento vai ter, levando em consideração a largura e profundidade, né? E outras características que pode ter também referente à junta, né? Mas nesse caso aqui ele está mostrando ali o elemento abaixo da linha de referência, que a gente tem indicação de como é que seria a peça no que diz respeito à execução. E para finalizar aqui, uma outra também que é muito comum, né? Que é chamada de meio V, né? Que faz essa referência que a gente vê bem a questão da inversão, né? Você vê o posicionamento aqui abaixo da linha de referência e como ele vai estar aparecendo aqui na peça, né? Como ele vai estar aparecendo aqui na peça no que diz respeito à junta de posicionamento, né? Então fica essa dica aí referente a esses três, né, que são os mais comuns aí, que acaba gerando dúvida referente a posicionamento, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com nossos vídeos, né, referente a simbologia de soldagem, né, e mostrar aqui um que representa uma dúvida muito comum, né, eu até me lembro uma vez de um aluno perguntando, né, sobre isso. Ele, poxa, para fazer a soldagem de dois eixos, né, tem alguma maneira de fazer a representação?
né? E a simbologia, né, referente a essa indicação de solda, né, é justamente essa aqui, né, que ele está... Deixa eu mover ele aqui um pouco aqui. Às vezes acontece isso no AutoCAD, né? Você precisa mover o desenho para ele ficar ali com um contorno, né, circular adequado. Não sei porque isso acontece, mas hora outra acontece, né? Ele estava aparecendo algo poligonal, né? E ele não estava aparecendo ali o meio círculo, né? Mas enfim, voltando aí à questão desse tipo de solda. Esse tipo de solda, né, ele é chamado de flangeado, né? Também é muito comum a pessoa chamar de solda de aresta, né? Mas é a solda flangeada, né? O qual você vai ter aqui essa referência, o qual inclusive pode ser tomando como referência dois elementos circulares, e você também tem, né, o meio flangeado, né, o meio V flangeado, né, exemplo, que seria de uma peça circular com uma peça paralela. Normalmente, não necessariamente um eixo, né, mas o elemento que tem ali algum raio, alguma elipse, alguma coisa do tipo, né, que forme algo circular, né. Então você pode ter essa representação de solda. Obviamente, como qualquer outra solda, né, se você for fazer não, né, no projeto em si vai ter que ter a referência de dimensionamento, né, no que diz respeito ali à altura, né, obviamente ali a largura dela, outras questões como penetrabilidade, enfim. Então tem a parte das dimensões, aqui a gente só está representando como é que ficaria a simbologia, né. Então nesse caso aqui, né, a gente tem a indicação aqui dos dois eixos, né, tem aqui a indicação dos dois eixos, beleza, eles estão juntos, não tem abertura, né, você pode ter também a abertura entre eles, dependendo do projeto lá, da montagem do projeto. E aqui a referência para a execução da solda, né, referência ali para a execução da solda. E aí nesse caso, essa solda ela também pode ocorrer dos dois lados, né, você poderia ter aqui dos dois lados também, né, tendo a referência aqui da continuidade da simbologia aqui acima. Né, então poderia ocorrer também dessa forma. Então isso aí ocorre quando você vai ter essa execução, né, de solda aí em eixos. Né? Eixos acaba sendo mais comum, né, para falar, né, mas não necessariamente eixos. Né? Elementos circulares, né, fazer junção de tubos, né, é a mesma referência de simbologia, né, aí para execução. Beleza? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com nossos vídeos, né, referente à parte de soldagem, né, aqui a gente vai estar falando sobre solda de filete, né, solda de filete também é muito comum aí para estruturas, né, que normalmente não vão ter tanta carga ali aplicada, né, enfim, bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui está a representação, né, da simbologia, né, da estrutura. Antes de falar sobre a estrutura, né, relembrar o que é essa questão da solda de filete, né? A solda de filete são segmentos de solda, né, segmentos de cordão de solda que acabam ficando intermitentes, né? Então, exemplo, você vai ter a execução de um cordão de solda até um determinado ponto, né, vai ter um espaçamento, né, e vai ter a continuidade aí desse cordão de solda, né? Então você vai ter aí esses filetes de solda, né? Isso aí é que vai estar ocorrendo. Então, nesse caso aí, você vai ter a indicação para esse tipo de execução, né, de solda, né, que seria filete, que ocorre tanto de um lado como do outro. Nesse caso aqui, é uma referência de filetes paralelos, né? O que representa filetes paralelos? Significa que eles vão estar no mesmo alinhamento. Então, o filete que você vai ter de um lado da junta, você vai ter do outro lado também. Né? Você vai ter do outro lado também, no caso, sendo alinhado. Né, os segmentos de filetes, né, dos dois lados da junta sendo alinhados, e nesse caso aí a gente está mostrando uma representação com filetes com tamanho, né, no que diz respeito à estrutura transversal, né, ou seja, de face aí, com tamanhos diferentes. Né. Quando a gente fala de face, a gente está falando o seguinte, aqui, por exemplo, aqui a referência aqui de face é de meia polegada, né, então aqui vai ser a execução da geometria da solda, então olhando ela de face, ela vai ter meia polegada de altura, né, por meia polegada aí de espessura, né, então ela vai ter meio por meio. Do outro lado da junta, né, que é essa representação que está aqui em cima, observa que é 5/8, né, meia polegada, né, é 12,7 milímetros, né, no caso
5/8, né, ele é maior do que meia polegada, né? No caso 5/8 representa 15,87 milímetros aproximadamente, então um pouco maior. Né? Normalmente você vai encontrar esse tipo de solda de filete com a mesma dimensão, né? A gente colocou aqui com dimensões diferentes só para mostrar que você pode também ter esse tipo de representação, né? Então no caso, olhando transversalmente, né, você teria a solda desse lado aqui com meia polegada por meia polegada e do outro lado 5/8 por 5/8. Mesma relação, né? Altura, né, e espessura. Inclusive você pode ter, obviamente, dimensões diferentes, né, no que diz respeito aí à altura e espessura. Beleza, então aí olhando transversalmente, né, olhando a face aí da solda, né, ela vai ter essas dimensões. E quanto aos filetes, como eu falei para vocês, eles estão alinhados, né? Mas por que eles estão alinhados? Por causa dessa representação aqui dos filetes alinhados na simbologia aqui da linha de referência da solda, né? Ou seja, eles estão alinhados aqui, né? Se eles estivessem desalinhados, significaria que essa solda de filete, os filetes eles não estariam na mesma posição. Bom, e beleza, então essa parte aqui em si não tem nada de novo, né? E aqui é que vem a indicação importante, que é referente às dimensões dos filetes, né? Um detalhe interessante sobre essa questão dos filetes é porque o alinhamento dele é pelo centro, né? É pelo centro. Então, esse alinhamento em si não significa que eles vão ter a mesma relação de comprimento. Isso é um detalhe interessante, né? Não necessariamente precisaria ter a mesma relação de comprimento, né? Então, aqui essas duas medidas que estão aparecendo, 35,70 e aqui também 35,70, o 35, né, ele faz a referência do comprimento de cada filete, né? Então 35 milímetros é o comprimento de cada filete. Então, exemplo, você vai ter a execução, né, da solda aqui desse lado, o comprimento desse filete, né, ou seja, dessa execução aqui, desse primeiro cordão, ele teria 35 milímetros de comprimento, né? Então seria que o comprimento dele seria de 35 milímetros. A outra medida que no caso é o 70, ele representa de fato a questão ali de localização, né, referente aos filetes, né? Ou seja, a distância entre os filetes é de 70 milímetros. Só que aí vem um detalhe, dos filetes que estão posicionados desse lado, né? No caso 70 milímetros. Só que obviamente do outro lado, né, no caso aqui o de meia polegada, que seria desse lado aqui, esse aqui de 5/8, que seria do lado oposto, né, ele tem a mesma dimensão no que diz respeito a comprimento e centro, que é 35,70, né? Então, exemplo, vamos representar logo aqui o 70. Vamos fazer aqui uma outra representação de um outro filete na sequência. O 70, ele iria representar a relação... Agora aqui tem um detalhe, né? Tem um detalhe aqui interessante que eu vou explicar para vocês. Então, o 70 seria o que? A representação do centro, né? Do centro do filete, né? Então, aqui seria 70 milímetros, né? E aí, com base, exemplo, se você diz, poxa, mas tem ali a referência do centro, né? Eu quero saber... Deixa eu até ampliar aqui. Aqui vai ficar melhor. Eu quero saber a distância de face, porque eu vou estar executando a solda, isso é que vai me interessar, né? Se eu vou atingir a distância de face, eu vou estar ali garantindo ali o centro. Teoricamente, sim, né? Teoricamente, sim. Então, pelo desenho, você consegue, né, identificar essa distância de face. O que seria essa distância de face? Né? Seria o início de um filete para o término do outro, né? Ou seja, exemplo, o término desse para o início desse. E essa distância aqui, essa distância ela não aparece lá no projeto, mas você tem como saber, né? Então, exemplo, se aqui é 35, milímetros e a referência pelo centro, né, significa que a metade de 35, né, obviamente, é só fazer a relação de 35 dividido por 2, nesse caso aí vai dar 17,5. Então, 17,5 é o que vai estar aqui, deixa eu marcar aqui. Então, essa distância aqui, ela seria de 17,5. Beleza, tranquilo. Então, quando for ocorrer a outra solda, o que é que você vai ter como referência? O centro dela também.
o centro dela, a distância aqui no caso aqui voltando, seria também de 17,5. Seria 17,5. Tranquilo. E aí vem a referência que nos interessa. Qual a distância de centro entre eles? 70. Né? Então, deixa eu colocar até aqui mais para cima. Essa distância de centro, ela seria no caso de 70 milímetros. Então, para você saber ela, né, essa distância de face aqui, eu vou colocar aqui como x, para você saber essa distância de face, o que você faz? 70 menos a soma de 17,5 mais 17,5, ou 17,5 vezes 2, que nesse caso, obviamente, aí vai dar 35. Né? Então, 70 menos 35 vai dar 35. Então, esse x aqui, essa distância aqui, ela é de 35 milímetros, ou seja, a abertura sem solda de um filete para o outro é de 35 milímetros. Né? Então, aí, normalmente o pessoal faz uns riscos, né, marcando lá para ter referência, né? Para não ficar ali tendo que medir toda hora, né? Faz a linha de referência, até porque a soldagem, como qualquer outro processo, ou como a maioria dos processos, tem tolerância. Né? Então é importante ficar atento com isso. Então beleza, então aí você vai ter essa distância. Aí o que acontece do outro lado da junta, né, que seria esse lado aqui oposto, é a mesma coisa. Mesma questão de distanciamento, só que desse outro lado aqui, a deposição de material vai ser maior. Né? A deposição de material vai ser maior porque essa junta aqui, ou melhor, esse filete aqui, ele vai ser 3/8 por 3/8. Né? O desse lado aqui é meio por meio, né? Então tem um volume, né, uma deposição menor de material do que o outro, né? E aí muita gente pergunta depois como é que a gente parametriza essa questão aí da deposição. Normalmente se faz uma junta padrão, né? Se faz uma junta padrão, se faz a medição, se faz as análises no que diz respeito aos ensaios, né, líquido penetrante, dependendo da situação faz análise metalográfica para ver quanto é que está tendo de penetrabilidade, para que se tenha, de fato, ali a noção de parâmetro, né, do equipamento que está sendo utilizado de soldagem ali para a execução da junta, né, dependendo do tipo de metal, ou liga metálica, né, por exemplo, um aço-liga, coisa do tipo. Né, então você vai ter ali o parâmetro, vai ter ali a junta de referência, e com base na junta de referência vai ser parametrizado os processos e vai, obviamente, tentar se replicar, né, essa ação das juntas. Como qualquer processo metrológico, né, é importante que se tenha ali a repetição, né, para que se tenha de fato ali essa reprodutibilidade. Né? Por exemplo, se eu faço uma única junta lá e atinge esses parâmetros, o interessante era ter pelo menos mais duas, né? Ou seja, três juntas que de fato garantisse que aquele parâmetro executado, né, ele está atingindo ali o necessário de acordo com a tolerância, né, para não ficar algo ao acaso. Né? Então você acaba tendo aí essa repetibilidade para garantir a reprodutibilidade. Beleza? Então é isso. Vamos voltar aqui para a representação, isso não ficou nada faltando de referência. Aqui tem um detalhe interessante, né? Tem um detalhe interessante que é essa parte aqui, ó, solda alinhada com a face de referência, né? Que vem aí no final da linha de referência aí da solda, ou da simbologia de soldagem, que é no caso uma observação. Né? Então vamos só recapitular aqui. Né? Aqui a gente tem meia polegada, que significa que essa... olhando, né, ela transversalmente ela vai ter meia polegada por meia polegada, né, a dimensão dela. Aqui em cima 5/8, né, significa que vai ser um pouco maior, 5/8 por 5/8, beleza. A gente já viu que é uma junta de filete alinhada, né, por causa desse alinhamento aqui. 35 milímetros representa o comprimento do cordão, né, os dois segmentos, né, eles vão ter 35 milímetros de comprimento e a distância de centro 70 milímetros. Beleza. Então eles vão ficar ali lado a lado, né, um pouco maior, do outro lado um pouco menor, porque é 5/8 e meia polegada. E aqui vem um detalhe interessante, solda alinhada com a face de referência. O que significa isso? Né? Vocês viram quando eu estava fazendo aqui os desenhos, eu estava sempre começando ela daqui, né, desse ponto aqui de referência. Mas porque eu estava começando por esse ponto de referência? Esse ponto de referência é a face de referência. Né? Face de referência eu vou determinar, né? Se vai ser essa aqui ou essa aqui. Enfim, não vai ter problema, desde que tenha uma face alinhada ali de referência. Então, significa que não necessariamente a última face, né, ela vai ficar alinhada. Né? Não necessariamente. Né? Se você precisa ter a certeza ali do final desse segmento de solda, você precisaria de uma outra vista de representação do desenho, né, mostrando ela da vista superior, né, então aqui seria a junta, né, essa parte aqui central seria isso aqui,
né? E essas duas partes aqui de baixo seria esses dois cantos aqui, né? Então aí você precisaria ter essa representação mostrando ela dessa forma, né? Então no caso ela iniciaria alinhada, né? E o término dela, né? Aí ficaria de acordo com a representação desse projeto mostrando essa vista, né? Quando ela aparece assim, você vai fazendo segmento até encerrar ali o comprimento, né, da junta que está sendo executada, né? Então aí a única referência é essa aqui, que é a solda ela inicia alinhada com a face, né? Ela não faz referência lá ao término dela, tá bom? Então é isso, no próximo vídeo eu trago uma representação de solda de filete desalinhado. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com nossos vídeos, né, referente à parte de soldagem, né, e mostrando novamente aí solda de filete, né, nesse caso aqui desalinhado, né, aqui desalinhado. E aí o que representa, né, esse caso que eles estão desalinhados é a referência, né, da simbologia, né, que não vai estar alinhada, obviamente, né? Então dá para observar aqui que uma está desalinhada em relação à outra. Beleza, então o que é que isso aí impacta, né, na indicação da solda, né? A representação aqui do elemento em si. Então o que é que acontece? Né, observa que aqui existe uma face de referência para início, né, da execução da solda, né? Você vai ter lá o comprimento de execução dele, que no caso aí 35 milímetros, né? Ele vai ter 35 milímetros, e você vai ter lá a referência lá do centro, né? Você vai ter a referência do centro da execução da solda, né? Vai ter essa referência. Beleza, e aí o que acontece, né? E aí o que acontece referente ao posicionamento, né, da outra linha, né? No caso seria aí da outra linha aí de referência de execução, né? Como é que funciona, né? Como é que funciona essa referência de execução para o outro lado? Basicamente, o que é que vai ocorrer? Aqui na representação ele não ficou proporcional, né? Ele não ficou proporcional, mas basicamente ele ficaria aqui, ó, alinhado, né? Ele ficaria aqui alinhado, ó. Você teria o centro de um filete sendo o início do outro lado, né? Ele ficaria dessa forma, né? E basicamente assim seria a continuação dele aqui do outro lado, ou seja, o fim de um filete seria o início do outro lado, né? Então basicamente aí seria essa referência, né? Aí para manter ele de fato aí alinhado, mantendo ali a proporção do distanciamento. Porque o que é que ocorre na prática significa agora que de centro para centro dos filetes opostos, né, ou seja, de um lado para o outro, ele vai ter a metade da distância do que diz respeito aos filetes do mesmo segmento, né? Em resumo, o que é que significa? Deixa eu até fazer aqui um novo aqui do lado para ficar mais proporcional. Vou colocar aqui. Aqui representando a junta, né? Então você vai ter ela aqui nessa posição. E aí o que acontece? Você vai ter o início do segmento de um filete. Beleza, tem lá o início do segmento do filete. Esse segmento, ele obviamente vai ter ali o distanciamento, né? 35 milímetros. Eu vou até fazer a sequência toda aqui, né? Vou fazer aqui a sequência toda. Vamos supor que ele fique dessa forma aqui, né? Fez certinho ali na junta, tranquilo. Então você vai ter o comprimento dele, que no caso é 35 milímetros. Você vai ter a distância entre eles, que no caso é 70 milímetros. 70 milímetros, beleza. Só que aí do lado oposto, o que é que vai acontecer? Você vai ter a metade desse valor, que no caso, coincidentemente, aí é 35 milímetros. Né? Não necessariamente precisa ser dessa forma, mas nesse caso aí na representação, ela está com 35 milímetros. Então, o que acontece? Do centro de um... Vou colocar aqui. Do centro de um segmento para o outro, ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. Vai ficar mais ou menos aqui assim. Vai ficar mais ou menos aqui assim. Então, do centro do segmento de um filete do lado oposto, né, para o outro do lado inicial, esse distanciamento aqui ele vai ser de 35 milímetros, ou seja, a metade do valor de referência de cada lado. Isso para manter esse desalinhamento de forma proporcional. Mas aí o que ocorre? Nesse segmento aqui, né, nessa área aqui que vai ser soldada, a referência ela permanece. Que referência? O comprimento 35, e a distância de um para o outro, né, a distância de um para o outro, com base no centro,
vai ser de 70 milímetros. Essa distância de centro vai ser de 70 milímetros. E a única coisa que vai ocorrer de reposicionamento, né, ou seja, para garantir essa proporção desse desalinhamento, é que ocorra isso, né, o centro, né, de um filete em relação ao outro, do lado oposto, ele vai ser a metade do distanciamento dos filetes do mesmo lado. Né? Ou seja, 70 dividido por 2 vai dar 35, então essa distância aqui ela vai dar 35. Né? Então seria essa distância. Obviamente aqui na sequência, né, vamos pegar aqui mais para o centro, essa distância aqui ela seria também 35 e assim sucessivamente. Né? Então aí a referência aí no caso para garantir esse desalinhamento. Né, para que ele não ocorra sem nenhum parâmetro. Né? Então o parâmetro acaba sendo isso. Você vai ter uma face de referência, né, para iniciar a execução da solda. Né, você vai ter essa face de referência. Aí um detalhe importante. Né, um detalhe importante. Essa linha aqui, essa referência que está mais para baixo, ela é a referência ali para o início da execução. Né? Ela ou melhor, né, vou recapitular. A simbologia abaixo da linha de referência, né, ela vai ser o elemento para iniciar o ciclo. Quando você tem elementos com a mesma dimensão, exemplo, se fosse meia polegada e meia polegada, na prática não teria problema, né, ali na execução, né, ali na simetria. Né, na prática, referente ali à resistência, não teria. Né? Mas aí fica essa informação. A referência que fica mais afastada à esquerda é a referência ali de início para execução. Né? Então, nesse caso, essa referência aqui de meia polegada, ela seria a referência de alinhamento ali com a face. Por que eu estou falando isso? Porque não necessariamente o final da execução desses filetes vai ficar alinhado com a outra face. Né? Não necessariamente. Então, para garantir essa observação, né, tem esse ponto aí de referência. Né? Então é isso. Né? Aí questão de distanciamento. É muito mais questão de interpretação do desenho do que da solda em si. Né? O parâmetro da solda ele é bem descrito ali na referência. Né? Tanto a parte do tamanho, né, de forma transversal, como a questão ali dos segmentos, né, dos filetes. Né, mas aí é mais questão de posicionamento mesmo para ficar atento, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com nossos vídeos, né, da parte de simbologia de soldagem. Aqui a gente vai ver uma representação que gera muita dúvida, né, que são as soldagens, né, com espaçamento. Né? Então aqui a gente tem a indicação comum, né, aí para o tipo da geometria da solda, né, ele vai ficar dessa forma. Está abaixo da linha de referência, beleza? Vai ficar dessa forma. Só que ocorre meia por meia, né? Meia por meia. Só que observa, né, que tem aqui outras informações. Que informações são essas? Né? A primeira, né, essa linha aqui representa que vai ser um afastamento paralelo, um afastamento aí de 5 milímetros. E esse outro aqui representa a penetrabilidade de 1/8 de polegada. Né? Então, são essas referências. Então você recebe o desenho dessa forma, né? E ele vai ficar assim. Ele vai ficar assim. Representando o quê? Aqui a gente vai ter a referência, né, de meia polegada, né, por meia polegada, né, que seria a geometria comum da solda. Vai ter a ranhura, né, que seria esse espaçamento aqui de 5 milímetros. Né, seria esse espaçamento aqui. Aí vem a primeira pergunta de, poxa, como é que eu vou conseguir esse espaçamento? Não tem jeito, né? Aí é fazer, né, utilizar braços de fixação, né, grampos, né, ou fazer alguma solda de resistência, né? Ou melhor, solda de resistência não, né? Solda de posicionamento, né, que o pessoal chama popularmente, né, fazer um ponto de solda. Aí para travar o elemento e você fazer ali a junta necessária ali para o projeto, né, a junta estrutural. E outro detalhe é a penetrabilidade. Né, a penetrabilidade que no caso aqui é de 1/8. Né, ou seja, ela vai ter uma penetrabilidade na peça, o qual essa penetrabilidade aí, ela vai representar 1/8, né, 1/8 de polegada. Então deixa eu até marcar aqui os valores. Então aqui a gente teria 1/8 polegada, que a gente teria
meia polegada. Meia polegada aqui por meia polegada. Meia polegada. E teria aqui a ranhura, né? Esse espaçamento. Tá aqui com rosa. Teria esse espaçamento aqui com 5 milímetros, né? Então seriam essas as dimensões aí para essa execução de solda, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeo.